Bom, após a entrega da proposta da reforma administrativa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, proibiu a equipe econômica de falar com ele. E também para comentar sobre esse desentendimento e também o Pronamp, que é um programa importante para a liberação de recursos, nos atende agora, gentilmente, o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Tudo bem, secretário? Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito bom dia a vocês e a todos os seus ouvintes. Secretário, começando por essa declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, há algum tipo de proibição para que os senhores conversem com a Câmara dos Deputados em debates importantes para o futuro do país, reforma administrativa, reforma tributária e outras reformas que estão em andamento? De que forma é possível dialogar melhor com o Congresso apesar dessa proibição? Olha, da minha parte, eu nunca recebi nenhuma proibição do ministro Paulo Guedes, muito pelo contrário. Como vocês sabem, ele é um ministro que gosta muito de dialogar, de debater, às vezes de maneira enfática, como é a nossa cultura desde antes de virmos para o governo. E nos últimos meses, eu mesmo tenho ido dezenas de vezes conversar com parlamentares, eles me visitam sobre temas dos mais diversos. Essa semana, por exemplo, nós aprovamos, junto com o Congresso, um marco fundamental, que é a nova lei do gás na Câmara. E isso resultou de muitos diálogos. O deputado Laércio, por exemplo, relator, esteve várias vezes comigo na CPEC, eu estive com ele várias vezes no Congresso. É uma prática da nossa equipe, de todos os secretários da CPEC e também da Economia, de termos esse tipo de diálogo. Secretário, agora passando para os nossos comentaristas, começando por Rodrigo Constantino. Bom dia, secretário. O senhor mencionou aí a questão do gás, que foi muito importante, tivemos o marco do saneamento, temos visto várias ações do governo para melhorar o ambiente de negócios e melhorar a produtividade no país. E não necessariamente isso recebe o devido destaque na mídia. Eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade e nos dissesse o que está no pipeline, o que vem ainda por aí para melhorar o ambiente de negócios no país. Olha, o ambiente de negócios no Brasil tem melhorado muito desde o início do governo a partir de uma série de medidas. Não tem bala de prata para a produtividade, porque, infelizmente, ao longo das últimas 3, 4 décadas, foram dezenas, centenas de medidas que foram destruindo a nossa produtividade com o crescimento do tamanho do Estado onde não deveria estar e um enfraquecimento de onde deveria estar, como, por exemplo, na educação básica, profissional e assim por diante. Portanto, a reconstrução de um bom ambiente de negócio exige também uma série de medidas. Eu vou citar, por exemplo, 2 importantes dessa semana. A regulamentação da nova lei de antenas. A nova lei de antenas, ela vai permitir 2 bilhões de reais de investimentos que estão represados e uma melhoria do nosso sistema de telecomunicações, principalmente 4G. Isso vinha represado e a regulamentação da lei das antenas vinha há anos aí sem acontecer. Nós fizemos isso essa semana. É um dos exemplos. E o que vem por aí? Nós estamos preparando uma medida provisória que a gente está chamando internamente da MP do Doing Business, ou ônibus do Doing Business, porque em inglês tem essa palavra ônibus, que é com várias medidas numa mesma, de diferentes dimensões, atacando os principais problemas que fazem com que a gente esteja na 124ª posição do ranking do Doing Business. Uma segunda que vem aí, muito em breve também, é o que nós estamos chamando de C3, é o choque da construção civil. Você sabe que desde a elaboração do Estatuto das Cidades, que a construção civil vem enfrentando dificuldades crescentes para produzir habitações que sejam levados pelo mercado privado à população brasileira. Nós temos várias outras medidas. Temos a PL 232 da energia que está no Congresso, a 261 de ferrovias que está no Congresso, no novo marco legal de startups que nós devemos levar semana que vem ao Congresso. Aliás, um símbolo do diálogo, viu? O marco legal de startups vem sendo construído junto com o Congresso desde o ano passado, com o deputado JHC, com o deputado Vinícius Poit, com o deputado João Roma. Já tem um projeto que nasceu em conjunto e nós vamos levar uma versão revisada para trabalharmos juntos e, assim, melhorarmos o ambiente de negócio para as nossas startups. São muitas medidas e eu terei prazer depois de detalhar cada uma delas. Secretário, agora a pergunta de Josias e Souza. Josias. Secretário, muito bom dia. O governo e o Congresso tomaram uma série de providências para ajudar empresas a fazerem essa travessia
durante a pandemia. A parte de redução de salários e de suspensão de contratos funcionou bem. A medida preservou muitos empregos, o governo ajudou a compensar parte da redução dos salários, mas os financiamentos, eles não chegaram a tempo em muitas empresas, sobretudo em negócios menores, que não conseguiram tomar empréstimos do Pronamp. Isso levou a muitas falências, as falências aumentaram muito nesse período. O que é que mudou agora na segunda fase do Pronamp? O problema estava nos bancos, o que é que vai ser feito agora para que o dinheiro chegue lá na ponta? Olha, Josias, obrigado pela sua pergunta, mas eu queria deixar claro que o que fez com que muitas empresas quebrassem foi a pandemia. Foi uma pandemia tremenda no mundo inteiro, que fez com que a produção parasse. Aliás, pandemia essa cujos efeitos econômicos foram recrudescidos por determinadas medidas exageradas, na nossa opinião, e de acordo com as recomendações da própria OMS, em alguns estados e municípios. Essa foi a verdadeira causa do problema econômico que fez com que milhões de empresas estejam sofrendo hoje no Brasil. O crédito é absolutamente fundamental, mas as medidas que foram implementadas muito rapidamente no início da pandemia realmente não funcionaram bem. E não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, porque essa é uma crise totalmente diferente das crises anteriores. As medidas tradicionais que funcionaram na crise de 2008, na crise de 2001, na crise de 98, que foram aumentar a liquidez do sistema financeiro para que isso chegasse nas empresas, não funcionaram no Brasil, não funcionaram nos Estados Unidos. Até hoje, nos Estados Unidos, somente 10% do crédito que foi liberado pelo governo chegou na ponta, não funcionaram na Europa e praticamente em nenhum outro lugar do mundo. Mas no Brasil, nós implementamos o maior programa de crédito para micro e pequena empresa da nossa história. Para vocês terem uma ideia, na primeira fase do Pronamp foram liberados 18,5 bilhões de reais. E nós, em apenas um dia, na segunda fase, que foi ontem, e isso eu divulgo em primeira mão na Jovem Pan, liberamos 6,3 bilhões de reais em um dia para as nossas micro e pequenas empresas, com valor médio menor de 60 mil reais. Isso já dá 25 bilhões de reais para as nossas micro e pequenas empresas. Além disso, o FGI já está batendo quase 40 bilhões de reais para pequenas e médias empresas brasileiras. Isso é muito crédito e muito mais em termos relativos que qualquer outro país de renda média ou alta fez. Agora, há um limite do que a gente pode fazer, dado o tamanho da pandemia. Infelizmente, muitas empresas que estão sofrendo hoje vão continuar sofrendo. É por isso que esse retorno em V que nós já estamos vivendo é absolutamente fundamental. E não podemos mais segurar de forma exagerada bares e restaurantes, eventos e outros setores que precisam voltar a trabalhar. Hoje a gente vai ter um problema muito grave para pequenas empresas e médias empresas desnecessariamente. Secretário, só para a gente fechar, claro que o senhor não responde pelas instituições privadas, mas o pequeno empresário reclama muito da dificuldade de liberação de verbas por parte dos bancos privados. O senhor acha que é possível haver mais algum incentivo? Aliás, eu me lembro recentemente no lançamento do Casa Verde e Amarelo, o presidente da Febraban diz que as liberações vêm sendo feitas, mas na outra ponta isso não vem sendo constatado. Há muita reclamação ainda. Como dinamizar essa liberação de verbas por parte dos bancos privados também? Olha, todos esses recursos que eu mencionei aqui foram canalizados por meio de bancos públicos e bancos privados. Agora, algumas instituições privadas, elas demoram mais, outras decidiram não entrar na primeira fase, estão entrando agora na segunda fase. O melhor remédio para isso chama concorrência. O primeiro banco que entrou na primeira fase cobrou no início, enquanto ele estava sozinho, taxa de abertura de crédito e outras tarifas. Quando entrou o segundo banco, ele deixou de cobrar. E agora está uma corrida nos bancos para ver quem consegue levar o recurso mais rápido à ponta, porque nós criamos um incentivo que, na medida que os bancos vão chegando próximos do limite, nós aumentamos o limite e reduzimos o dos outros. E isso é o que fez com que, em um dia, 6,3 bilhões de dólares passassem pelo mercado e chegassem no final. Mas o que eu recomendo às nossas micro e pequenas empresas é que elas procurem outras instituições financeiras. As cooperativas, por exemplo, como o Sicredi, o Sicob, estão fazendo um extraordinário trabalho. As agências de desenvolvimento
como, por exemplo, a Fomento Goiás, o BDMG em Minas e tantas outras também estão participando. Eu acho que a concorrência é o ideal e essa é uma diferença do Pronamp. A garantia é da empresa, não é do banco. Então, uma vez a empresa tendo recebido a sua carta da Receita Federal, ela não está presa ao seu banco. Ela pode ir num banco, ela pode ir em outro e buscar aquele que melhor vai atendê-la. É essa concorrência que nós queremos estimular. Essa é a força que faz com que o pleno funcionamento de mercados leve o crédito em condições melhores para as nossas micro e pequenas empresas. Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Mais uma vez, secretário, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Eu que agradeço. Bom dia para todos.